Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui no nosso devocional diário, está aqui a palavra de Deus, nosso tesouro, a Bíblia Sagrada, a luz para os nossos pés e aquela que nos guia, nos orienta, nos direciona e traz bênçãos de Deus, promessas de Deus ao nosso coração e à nossa trajetória. Estamos aqui terminando o livro de 1 Crônicas, estamos no capítulo 29, de 1 a 5, nós vemos aqui o final da vida de Davi, na sua relação, antes de morrer, a oração de Davi, Salomão proclamado rei e a morte de Davi. Mas o que nos chamou a atenção aqui foi o capítulo 29, de 1 a 5, que fala sobre as ofertas que Davi deu diante do Senhor, revelando ali o seu coração, o seu legado, os materiais, tudo aquilo. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre ampliando a nossa perspectiva, ampliando a nossa visão, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você ao seu coração. Olha só o que diz 1 Crônicas 29, de 1 a 5. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Versículo 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Presta atenção. Tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa. Ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes de família, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000, de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Glória a Deus, que coisa linda! Olha o exemplo de um líder que tinha um coração totalmente rendido ao Senhor. Então nós vemos aqui a lei do legado. Davi passando para o seu filho um exemplo de vida, alguém que realmente deixa um legado espiritual no coração daqueles que ficam, dos seus sucessores. Vemos que Davi aqui estabelece Salomão como seu sucessor. Logo em seguida vemos a oração de Davi, vemos Salomão sendo proclamado o rei, e ao final de 1 Crônicas vemos a morte de Davi, alguém que cumpriu o propósito divino na sua geração. Será que você tem cumprido o propósito divino na sua vida, na sua existência? Que legado nós temos deixado no coração dos nossos irmãos, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor? Nós vamos aprender que quando a sua vida começa a esvair-se, ou seja, o final da vida, observamos que Davi prepara seu filho Salomão para supervisionar e para construir, debaixo da direção de Deus, o templo, a casa, a morada do Senhor. O rei idoso está determinado a garantir o seu legado, estabelecendo o próximo líder, seu filho Salomão, o grande Salomão, e entregando ao cuidado do Deus Altíssimo, e também colocando ao seu redor os cabeças, os líderes, os principais, os conselheiros. Lembrando que Davi formou mais de 1.200 líderes mencionados no texto sagrado. Imagina a capacidade de liderança de Davi. Que poder magnético, empático Davi tinha no coração dos seus liderados. Que homem impressionante, não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Então nós temos muito que aprender com Davi, as coisas maravilhosas que nós aprendemos dentro do texto sagrado sobre a vida do grande rei de Israel, o rei de Davi. Não é à toa que Jesus é chamado filho de Davi. Não é à toa que Jesus veio da descendência de Davi. Veja de perto então o que ele fez ao final da sua vida. Primeiro, ele reuniu todo o povo. Será que você é uma pessoa agregadora ou que dispersa a gente?
Davi reuniu todo o povo, é o que nós vemos no versículo 1, para passar adiante o seu trono, o seu reino, o seu governo ao seu filho Salomão. Em segundo lugar, vemos que ele afirmou a escolha de Deus do seu sucessor. Davi escolheu Salomão de forma direcionada, guiada pelo próprio Deus. Afirmou a escolha de Deus do seu sucessor, que era Salomão. Está no versículo 1 aqui de 1 Crônicas 29. Em terceiro lugar, vemos que Davi identificou a grande necessidade de ajuda. Quando ele afirmou que o seu filho era moço, ainda inexperiente, que precisaria de auxiliares, conselheiros, homens, selecionados pelo próprio Davi para auxiliarem Salomão nesta grande obra que Deus tinha para ele. Então, em terceiro lugar, identificou a grande necessidade de ajuda. Em quarto lugar, Davi lembra ao povo o seu próprio comprometimento. Quando ele entrega suas ofertas, quando ele entrega os seus tesouros, ele lembra ao povo de Israel, ao povo de Deus, de que ele mesmo, o líder, Davi, tinha aliança e compromisso com o Senhor. Ele entregou o seu melhor, ele não entregou o resto. Ele entregou os tesouros acumulados ao longo de toda uma vida diante do Senhor. E lembrou ao povo o seu próprio compromisso e aliança com Deus. Em quinto lugar, vemos que Davi declarou que o povo estava bem no caminho rumo ao alvo. Ou seja, o povo estava vivendo debaixo de um líder íntegro, debaixo de um líder segundo o coração de Deus, estava no caminho certo, rumo ao alvo de Deus, que era estabelecer uma monarquia teocêntrica, um governo real, cujo o centro seria Deus, seria o Deus de Israel. Em sexto lugar, Davi pede comprometimento dos seus leais súditos e com o seu exemplo mobiliza todos os líderes, os seus conselheiros, os seus capitães de 1000, de 100, todos os seus governadores, todas as pessoas que estavam e que representavam a liderança, a cúpula de Israel, bem como todos aqueles que quisessem de forma voluntária a se comprometerem com Deus, com a causa de Deus, que era a construção do tabernáculo de Salomão. Então, o povo amava o rei idoso e sabia que ele não lhe pedia para fazer qualquer coisa que ele antes não havia demonstrado ansiosamente de próprio punho, de próprias mãos para completar. Então, pelo fato de pessoas fazerem aquilo que vem, ou seja, o exemplo dos seus líderes, Davi foi capaz de motivar os israelitas a fazerem três coisas. Os israelitas fizeram três coisas, segundo esse texto que nós lemos aqui, de 1 a 7. Em primeiro lugar, ofertaram generosamente para o projeto do templo. Em segundo lugar, apoiaram Salomão e a liderança estabelecida pelo próprio Davi na pessoa do seu sucessor, Salomão. Apoiaram Salomão e a liderança dele. Em terceiro lugar, regozijaram-se pelo que Deus estava fazendo entre eles, porque a glória do Senhor se manifestaria no seu templo, na sua morada, entre os homens. E isso era algo tremendo que nunca havia acontecido antes. Então, aqui no primeiro livro de Crônicas, chegando ao final aqui, vemos o que o texto sagrado diz a respeito de Davi. Davi morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Crônicas 29 e 28 é como termina a vida de Davi, de forma esplendorosa. Com velhice, com muitos anos de vida, cheio de dias, com muitos dias vividos, com riquezas, bênção e prosperidade e com a glória de Deus sendo refletida na sua vida e no seu reino. E seu sucessor, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Que coisa linda, que maneira linda de terminarmos a nossa vida com um bom exemplo, com um legado espiritual, com uma linha sucessória, com os nossos filhos e filhas, refletindo a glória e a graça de Deus e a continuidade daquilo que Deus começou através da nossa vida. Então vemos aqui a lei do legado. Vemos aqui Davi estabelecendo Salomão como seu sucessor e vemos aqui um exemplo de um coração voluntarioso, generoso, totalmente que buscava Deus em primeiro lugar na sua vida e que foi um ótimo exemplo de um grande líder segundo o coração
de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado com você. Desde já quero mandar um abraço para Camila Godoy, o Luiz Campos, a tia Lu, que está aqui conosco sempre, a Franz Contabilidade, a Ana Paula Rossi também, nossa preciosa Aninha, o Guia Vertical, provavelmente o Michael aqui, ou a sua esposa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que Deus traga paz sobre a tua vida. Que Deus te abençoe de forma toda especial. Que o Senhor te liberte, cure, restaure. Que você termine bem a sua jornada nessa vida. Assim como Davi terminou. De forma esplendorosa, com riquezas, com glória, com legado, com sucessores. Cumprindo o chamamento de Deus e a vocação, a missão de Deus, a missio Dei, na sua vida, que você também cumpra o propósito. Tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para a sua vida, eu te abençoo. Em nome de Jesus, invoco o favor, a bênção, a graça e a glória do Senhor sobre você e sobre a tua casa. Desde já eu agradeço o carinho, desde já nós agradecemos a Deus pela sua conexão. Não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, que coisas maravilhosas Deus tem nos ensinado através desses estudos do Antigo Testamento, através de grandes personagens da Bíblia Sagrada, dos principais líderes de Israel. Temos muitas lições preciosas para aprender. Então aperta no joinha, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Temos também o nosso canal da Igreja Casa na Rocha. Só colocar lá na lupinha, canal Casa na Rocha, você já vai encontrar. Também o canal da nossa igreja, com cultos ali, devocionais. Todo o nosso material está disponível no nosso site, casanarrocha.com. Temos artigos, vídeos, áudios, temos muito material de graça, 8 cursos de graça para você assistir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, fazer, se desenvolver, crescer e florescer no Senhor, tudo de graça. Esses cursos são de graças, estão disponíveis no nosso site. Você pode se engajar conosco na pregação do Evangelho, no cuidado das vidas, no ministério pastoral, numa igreja local e na pregação pela internet, pregação itinerante, cursos, seminários, muita coisa que nós fazemos em prol do reino de Deus. Você pode se engajar conosco. Aqui no link de descrição embaixo tem todas as informações para que você possa semear nesse ministério pastoral. Desde já eu agradeço o carinho, compartilhe com outras pessoas isso que você recebeu e que a graça, a paz, a bênção do Senhor venha sobre todos nós. Que possamos terminar bem a nossa vida, assim como Davi terminou, sendo chamado lá no livro de Atos de um homem segundo o coração de Deus. Davi errou? Sim. Foi um pecador? Sim, igual eu e você. Mas se arrependeu, assumiu as suas responsabilidades, colheu as consequências do seu erro e com um coração em arrependimento, quebrantado, humilde, buscando a face do Senhor, terminou bem. Nós lemos aqui, terminou muito bem, debaixo da direção, orientação, graça e glória do Senhor. Te agradeço de todo o coração, continue conectado conosco e vem estar conosco, quarta-feira, 20 horas, Igreja Casa na Rocha. Sexta-feira, hoje à tarde, nós temos a Tarde da Vitória, vem estar conosco, um culto abençoado à tarde, às 3 horas da tarde na Igreja Casa na Rocha. À noite, hoje, sexta-feira, às 20 horas, o culto da nossa juventude, jovens solteiros, casados, de 12 anos ou mais, até 99 anos, nós aceitamos de braços abertos. E no domingo, temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, um culto matutino, e temos o culto vespertino, o culto da família, nosso culto principal, às 19 horas. O pastor Giovanni vai estar ministrando a série que nós estamos pregando sobre os atributos de Deus e vamos estar falando sobre a fidelidade de Deus. Traga a sua família, traga amigos, vem estar conosco, vem estar na casa do Pai, venha ter comunhão com outros irmãos e receber uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu agradeço o carinho, que Deus te abençoe. Hoje tem culto, 3 horas da tarde, tá bom, Camilinha? Mobiliza as pessoas, vamos estar juntos nessa sexta-feira, às 15 horas, Tarde da Vitória. Um grande abraço, beijão, Deus seja com vocês, a graça e a paz do Senhor.